Tiana, como é que você vê a situação dos idosos no Brasil hoje? O que você identifica ao olhar no âmbito social, da política pública, do comportamento humano? Bom, assim, hoje nós temos uma perspectiva de melhora dentro da política, né? Mas, se você for analisar, os idosos continuam com muita dificuldade de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso à previdência, né? Então, assim, esse tripé, previdência, assistência, né, e saúde, ele está complicado. Até pouco tempo atrás, estávamos se discutindo, por exemplo, seria se diminuir o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né, para R$600. Né? Então, um atraso, assim, né? Seria um atraso, um retrocesso. Retrocedendo. Um retrocesso à política, né, que foi algo que trouxe qualidade de vida, né, para muitos dos nossos idosos. E isso, né, por vezes as pessoas não conseguem compreender que muitos idosos, para chegar aos 65 anos, para ter, né, para poder ser candidato a esse benefício, muitas das vezes ele não consegue chegar a esses 65 anos. Eu lembro que chegou, até falei R$400. É um absurdo, cúmulo do absurdo. Absurdo, né? E o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, né, ele queria colocar o BPC, a sugestão dele era R$400. Exato. E guardem isso que eu acabei de falar. Como que um idoso, né, que já está com a sua saúde, estamos assim, debilitada, né, muitos deles trabalhando em obras durante toda a sua vida, né, o que acarreta várias outras doenças, né, porque ficaram no sol o dia inteiro, carregando peso o dia inteiro, né? E aí, junte isso a uma alimentação não saudável, junte isso à falta de exercício, né? Então, assim, esses idosos, quando chegam à faixa etária de 65 anos, geralmente, eles já estão acometidos por várias doenças, né? E o BPC, que é um salário mínimo, né, ele vem aí para corroborar para que ele possa se alimentar e adquirir alguns medicamentos, né, para a sua vida, porque o SUS também está na UTI, né? Enfim. Tentaram privatizar o SUS. O SUS é tão bom que eles queriam privatizar. Exato. Mas para privatizar eles tinham que falar mal, tirar a credibilidade, colocar na cabeça da população que o SUS ele não funciona, né? E o mundo inteiro elogia o sistema de saúde pública do Brasil. Sim. O Brasil, através do SUS, ele tem uma capacidade de imunizar as pessoas muito rápida. E triste ver, né? Se você não pode impedir que a vacina vá para o posto de saúde, vamos fazer com que as pessoas não vá. Foi isso que eu vi acontecer nos últimos anos. E com muita tristeza, porque eu sou de um tempo que tem vacinação, a gente nem perguntava qual era a vacina, vamos para a fila e vamos vacinar. Esse retorno, por exemplo, do idoso à escola, né, ele traz para a gente uma perspectiva muito boa, sabe? Porque a política pública de educação também hoje está passando por um caos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Professores mal remunerados, né? O pior salário do Brasil. Das 10 profissões que pagam pior, né? Os professores estão em 7 delas. 7 delas é ligada à educação. Das 10 piores salários do Brasil. Exato. Então, assim, e não tem perspectiva de melhora, né, para o profissional de educação. E quando a gente fala isso, a gente se coloca numa situação de que você, quando fez o concurso público, você sabia quanto você iria ganhar, né? Mas isso não significa que eu não tenho que buscar a melhor condição de trabalho. Eu discordo dessa lógica. Essa aí é uma justificativa que algumas pessoas colocam para poder justificar que o professor não tem direito de buscar melhores salários. Eu discordo disso. Também. Eu vou te explicar por quê. Também discordo veementemente. Porque assim, se existe o médico é porque existe o professor. Exato. Se existe o enfermeiro, porque existe o professor. Se existe um juiz, se existe um Supremo Tribunal Federal, é porque existem os professores, e muitos deles são professores. Sim. Então, o salário do professor, se você prestar atenção às nações mais desenvolvidas que nós temos no mundo, os professores são valorizados. Eu vou para Luxemburgo.
Se Deus quiser. Se Deus quiser. Lá é o melhor salário pago ao professor. Os países mais desenvolvidos do mundo, os professores são valorizados. Aqui no Brasil, que nós temos aqui todo esse problema de ordem social, conflitos, problemas religiosos, problemas de briga por terra, território, nós não valorizamos o professor. E o educador, né, o professor, o educador, ele não é responsável por ensinar o jovem a respeitar o próximo, mas ele nos passa conhecimento para que a gente possa desenvolver a nossa vida. Por exemplo, eu consigo olhar para trás, eu olho quem eu sou, mas eu consigo me referendar a todos os meus professores. Hoje eu ainda sou aluno, eu sento na sala de aula, na faculdade, na universidade, e com o maior prazer eu levanto a mão e, mestre, eu tenho uma dúvida. Exato. Né? Tira a minha dúvida. E dá muita tristeza ver quando as pessoas não apoiam os professores. E aí essa falta de apoio, principalmente financeira, traz para o professor e para a sala de aula, né, porque isso reflete na sua sala de aula, né, algo que a gente tenta combater, mas é porque, assim, se eu tenho 30 turmas para conseguir, né, ter um salário decente, né, fazendo dobras, enfim, a qualidade da minha aula ela vai cair, né? Por mais que eu busque, por mais que eu pesquise, por mais que eu tente trazer coisas novas, por exemplo, nessa situação dos idosos em sala de aula, né, a minha abordagem pedagógica ela tem que ser diferenciada. Eles só retornando para a escola, ou seja, quando eles pararam de estudar, o ensino era um. Hoje, o ensino é outro. É outro. Né? E muitas dessas coisas agora está voltado para o mundo online, para as tecnologias. Então, toda essa perspectiva pedagógica que o professor precisa ter em sala de aula, né, ele precisa de tempo para isso. Ele precisa ter tempo de qualidade para transformar realmente a sua aula numa aula que seja satisfatória para os seus alunos, né? Principalmente para os seus alunos nessa faixa etária aí de 60 anos, porque eles já não têm mais tempo a perder, né? Eles estão ali buscando alguma coisa, mas eles não têm mais tempo a perder. E nessa situação que nós nos encontramos hoje na Secretaria Estadual de Educação, desvalorizados, né? Por exemplo, a gente fala muito em inclusão, nós falamos do idoso aqui, né? Inclusão, mas nessa perspectiva, como é que eu tenho tempo de, por exemplo, sei lá, me aprimorar em uma pós-graduação para que eu possa lidar melhor com o meu aluno que tem autismo, com o meu aluno que tem deficiência visual, porque sou eu em sala de aula, né? Aí, no caso da política pública educacional aqui, no estado do Rio, você tem a possibilidade de ter, por exemplo, um tradutor em sala de aula. Mas são tradutores contratados, eles faltam demais, né? E, para além disso, você está dando a sua aula, você não sabe se aquele tradutor, se ele está entendendo para passar para o seu aluno, né? Então, todas essas perspectivas são perspectivas que passam, sim, pela valorização salarial do profissional de educação. Nós teremos uma outra oportunidade para falar sobre a questão da educação, né? Principalmente no eixo político, né? Se Papai do Céu abençoar e a gente chegar até lá, nós vamos levantar essa discussão. Tomando todo o cuidado, né? Porque nós temos o ativismo do CEP, nós temos a necessidade do próprio professor, e lembrando que os servidores públicos, e aí eu coloco não somente os professores, como todos os servidores públicos, têm tido constantes reclamações, principalmente aqui na cidade de Duque de Caxias. Mas eu acredito que isso é uma realidade também em Magé, Belfor Roxo, né? Que questão de salário para o servidor, valorização do profissional. Aqui em Caxias, por exemplo, o Instituto de Previdência e Assistência Social do servidor, ele não tem correspondido à necessidade dos servidores ativos e também dos inativos. Bom,